sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro questionou os métodos utilizados pela CPI da pandemia no Senado, que também ficou conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O presidente explicava que a oposição utiliza narrativas para criticá-lo porque querem o retorno da esquerda ao poder. O presidente apontou que a CPI não chegou a lugar nenhum. Sem investigar o uso dos recursos enviados a estados e municípios, a CPI fez um estardalhaço em torno de negociações para a compra da vacina Covaxin. Bolsonaro disse: "Não chegaram a lugar nenhum. Me acusaram de comprar vacina superfaturada. Não recebemos uma dose, não pagamos 1 centavo. Se alguém queria vender, era um lote na lua. Não tinha 400 milhões de doses para vender." O presidente disse: "E agora vi aqui o Randolph Rodrigues dizendo que quer o impeachment do procurador Augusto Aras. Baseado em quê? Fazem um papelão daqueles na CPI que serviu para humilhar pessoas humildes." O presidente classificou como covardia a humilhação de testemunhas e apontou: o que acontecia ali? Era um tribunal de exceção? Era como era conduzida a justiça, entre aspas, na Hungria, forjando provas para condenar à morte os opositores? Como aquele julgamento fajuto do general Uchoa em Cuba? Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pouco mais de 700 bilhões no ano 2020. Metade do que esses caras roubaram, né? Fizeram malversação ao longo de 14 anos. Essa conta quem paga é você no final da linha. É você, povo brasileiro, e alguns querem a volta disso. E a crítica? Os caras querem voltar ao que era antes. Como a gente vê memes por aí, mas são memes verdadeiros, né? No passado não tinha tanta briga, se bem que da minha parte não tem briga, porque tudo era compartilhado e partilhado no Brasil com quem estava aqui habitando a Praça dos Três Poderes. Essa é uma realidade. Então a crítica em cima disso. O Camarote, né? Ele é um negacionista climático. Vai plantar batatas aí, o Camarote, né? Igual a CPI do lado da Covid, não chegaram a lugar nenhum.
não chegaram a lugar nenhum. Me acusaram de comprar vacina superfaturada, tá bom, mas não recebemos uma dose. Nós não pagamos um centavo. Ah, comprou, queria comprar. Quem queria comprar? Se alguém queria vender, parece que alguém queria vender, era um lote na lua. Não tinha 400 milhões de doses para vender. Essa foi a proposta que eu vi na mídia aí do cabo da PM de Minas Gerais, vendendo 400 milhões de doses com a propina de $1 por dose. Agora, quem ia entregar essa vacina? Se ele andou lá pelo Ministério, paciência, aqui não falta Brasília, aqui é picareta. E além do Procurador-Geral da República, Aras, ter pedido arquivamento desse inquérito, né, sobre prevaricação na compra da Covaxin, esse grupo ainda de senadores não conseguiu entrar em nenhum tribunal internacional, né, ou seja, recebeu um belo não quando tentou impetrar, né, crimes contra a humanidade perpetrados pelo senhor. E agora eu vi aqui o Randolfo Rodrigues dizendo que quer o impeachment do procurador, o senhor Augusto Aras. Baseado no quê? Faz um papelão daqui na CPI, serviu para humilhar pessoas humildes, como a Nise Yamaguchi, uma senhora, né? Foram para cima da Mayra, foram para cima de um montão de gente ali na parte da intimidação. E aquela pergunta, né? Responda sim ou não. Particularmente, eu tenho uma maneira de demonstrar a covardia disso, né? Eu poderia, se eu estou lá falando, sou senador, ô Renan Calheiros, sim ou não? Eu ia perguntar, Renan Calheiros, tu já parou de roubar? Sim ou não? Renan Calheiros, já parou de roubar? Sim ou não? Podia perguntar outra coisa para ele também, né? Mas tem que baixar o nível, tá? Então, o que acontecia ali? Era um tribunal de exceção? Era como isso que eu falei agora há pouco aqui, era conduzida a justiça, entre aspas, lá na Hungria, forjando provas para condenar à morte os opositores, como aquele julgamento fajuto do general Uchoa em Cuba. Vale a pena porque está em um livro que foi escrito por um coronel, chefe da segurança do Fidel Castro. É um livro de capa azul, né? Vê se alguém me ajuda a lembrar o nome desse livro aqui. Subiu muito de preço no mercado e quase desapareceu também, porque é um livro que... Quem que era o general Uchoa? Era um que desceu Serra Maestra, A vida né? secreta de Fidel Castro. A vida secreta de Fidel Castro. Desceu de Serra Maestra e tomou o governo em Cuba, né? Com o apoio do povo. Não houve violência, né? Ele tomou na base da demagogia, na conversa. A turma do Fidel Castro dizia que Cuba era o prostíbulo dos Estados Unidos. O americano ia lá para comprar mulheres cubanas, aquele papo de sempre, né? É papo de sempre, tá certo? E nós vamos dividir renda, aquela história toda. Cuba era um país próspero, desceram, tomaram. O Uchoa não era general naquela época, né? Desceu. O Uchoa participou da guerrilha de Angola também. Eles sempre exportaram mercenários pelo mundo, e daí quando pintou aqui um caso de tráfico internacional, que a rota era Cuba. Fidel Castro se gabava entre amigos que ia para os Estados Unidos, ele ganhava o dinheiro e ainda pervertia, né? Fazia uma maldade com a juventude americana. Então, quando estourou isso, o que aconteceu? Fidel Castro não queria matar no peito isso. Escolheu um bode expiatório, escolheu um responsável. Quem? General Uchoa. E esse coronel no livro conta que o Fidel Castro tinha uma sala em cima, tinha um sistema de comunicações com os seus juízes, que coisa linda, né? A justiça lá em Cuba. E ele condenou, ele levou esse julgamento para a condenação à morte do João Uchoa. E no dia da execução, estava esse coronel, que é o autor do livro, quando ele assistiu o João Uchoa caminhando para o paredão e viu ele urinar nas calças. E foi fuzilado. O que o coronel pensou, como ele conta no livro? Pô, se Fidel Castro fez isso com seu amigo, desde Serra Maestra, ficou desde 59, né? Fez isso, imagina eu. Então ele resolveu pedir transferência para a reserva, se aposentar. Logicamente Fidel Castro percebeu alguma coisa esquisita, né? Deu uma quarentena nele 3 anos, ficou 3 anos preso. E alimentação,
em muitos momentos, lá em Cuba, é o bolinho de terra. Então, 3 anos depois, ele conseguiu fugir, foi para os Estados Unidos e contou essa breve história, né, do que aconteceu com ele, como Fidel Castro julgava os seus opositores ou aqueles que ele desconfiava, no caso, um coronel. Tem passagem desse coronel conta com Fidel Castro, ele gostava de praticar caça submarina, por exemplo, né? E ele era um grande galanteador. Você deve lembrar um caso de uma atleta no Brasil aqui que ele ficou dando em cima dela numa Olimpíada, não vou falar o nome para não criar polêmica aqui, ficou dando em cima dela. E curiosidade, quando ele chegava para praticar caça submarina, já tinha um pessoal mergulhando na área e de cima só apontava onde tinha o peixe, ele descia, pegava e subia, mas tudo bem. A vida do Fidel Castro era uma vida, né, boa, tá, ok, para ele, né? Para quem estava do outro lado, nem sempre, mas é uma realidade. A gente faz um paralelo aqui com a Casa do Terror. Lá tem mais uma história para contar também. Vale a pena, porque tem gente que não ouviu falar isso ainda. Também está no livro desse coronel. Todos aqueles que foram para Cuba, né, pessoas importantes, tem 4 hotéis lá, os mais luxuosos, e as pessoas costumam se alojar lá. E lá tudo ocorria, né? Tudo que acontecia dentro daquele quarto, daquela pessoa, com a sua esposa, seu esposo. Tudo foi filmado. Quem achou que fez qualquer coisa na intimidade dentro do quarto, né? Foi filmado. Em cima disso, o serviço secreto cubano passava a ter essas autoridades, muitas da América do Sul, do Brasil, que com esse comportamento filmado, chegava no cara, né, quando precisava, falava: ô, fulano de tal, vai quebrar nosso galho aqui, ou quer que esse vídeo aí a gente mande pro Zap aí no Brasil? O pessoal, ou antes do Zap, né? O pessoal se segurava e fazia o que eles bem queriam e elogiavam, né? A gente muitas vezes fala: como é que esse cara elogia, né? Elogia, pô, Che Guevara, né? Elogia Fidel Castro, entre tantos outros. Em função disso, chantagem. E no Brasil também, será que existe isso no Brasil? Não. Então quem tiver certas pessoas aqui fazendo barbaridade no Brasil. Será que existe isso? Não precisa ser em Cuba, não. Em certos locais que frequentou aqui no Brasil também. Com certas companhias, né, que não dava por aí também. Isso poderá existir no Brasil? Não sei. Outra pergunta. Então, a questão é, esse pessoal que critica, tem crítica e tem vinda, né? Mas em grande parte o pessoal quer tirar a gente daqui.